O fascínio da viagem no tempo tem cativado a humanidade durante séculos. Imagine viajar para civilizações antigas ou testemunhar maravilhas futuras em primeira mão. De A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, ao icônico DeLorean, em De Volta para o Futuro, a viagem no tempo tem sido um grampo da ficção científica. Mas será que este conceito fantástico alguma vez poderá ser mais do que um produto da nossa imaginação? A ciência oferece possibilidades aliciantes. O conceito de viagem no tempo, embora muitas vezes romantizado, levanta questões profundas sobre a natureza do próprio tempo. Será o tempo um rio a fluir numa só direção? Ou poderíamos encontrar formas de navegar nas suas correntes? Enquanto os aspectos práticos da viagem no tempo permanecem esquivos, a busca pela compreensão deste enigma continua a impulsionar a investigação científica. Para compreender a viagem no tempo, precisamos de mergulhar na natureza do próprio tempo. A teoria da relatividade de Einstein sugere que o tempo é interligado com o espaço, formando o espaço-tempo. Este tecido pode ser distorcido pela gravidade, levando a implicações fascinantes. Uma consequência é a dilatação do tempo. Imagine gêmeos, um na Terra, outro viajando no espaço. O gêmeo viajante envelhece menos que o terrestre. Talvez a possibilidade mais aliciante para a viagem no tempo provenha do conceito de buracos de minhoca. Estes túneis teóricos através do espaço-tempo poderiam conectar pontos distantes no cosmos, permitindo aos viajantes percorrerem vastas distâncias num instante. Embora os buracos de minhoca permaneçam puramente teóricos, a sua existência é permitida dentro da estrutura das equações de Einstein. Imagine o espaço-tempo como uma folha de papel dobrada ao meio, com os dois lados a representar pontos distantes no universo. Um buraco de minhoca seria semelhante a um túnel de atalho perfurado através do papel, conectando esses pontos diretamente. Embora a criação e estabilização de tais buracos de minhoca apresentem desafios formidáveis, a possibilidade da sua existência alimenta a nossa imaginação e inspira a exploração científica. Um tema comum na ficção científica é a ideia de ultrapassar a velocidade da luz como meio de viajar no tempo. No entanto, a teoria da relatividade de Einstein postula que a velocidade da luz é um limite de velocidade cósmico absoluto. À medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, a sua massa aumenta infinitamente, tornando impossível atingir essa velocidade máxima. Embora quebrar a barreira da velocidade da luz possa ser fisicamente impossível, o conceito destaca as limitações que enfrentamos na nossa demanda para conquistar o tempo. Talvez existam outros princípios da física, ainda por descobrir, que possam contornar este limite de velocidade, abrindo novos caminhos para a viagem no tempo. Até lá, a velocidade da luz permanece uma barreira intransponível. Dilatação do tempo. Uma realidade. Embora ainda não estejamos a pular no tempo em DeLoreans, experimentamos uma forma sutil de viagem no tempo todos os dias. A própria gravidade influencia o fluxo do tempo, fazendo com que o tempo passe ligeiramente mais devagar em campos gravitacionais mais fortes. Este fenômeno, conhecido como dilatação do tempo gravitacional, foi verificado experimentalmente e é até mesmo considerado no funcionamento dos satélites GPS. Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, orbitando a Terra num campo gravitacional mais fraco, experimentam o tempo a um ritmo ligeiramente mais rápido do que nós na superfície do planeta. Embora a diferença seja minúscula, serve como um exemplo tangível de como o tempo é relativo e influenciado pela nossa posição dentro do espaço-tempo. Paradoxos da viagem no tempo. O conceito de viagem no tempo é repleto de paradoxos lógicos que desafiam a nossa compreensão de causa e efeito. Um dos mais famosos é o paradoxo do avô.
Imagine viajar no tempo e acidentalmente causar a morte do seu avô antes do seu pai nascer. Se o seu avô morresse, como poderia você existir para viajar no tempo? Tais paradoxos levantam questões sobre a natureza do livre-arbítrio e a possibilidade de alterar o passado. Algumas teorias sugerem que a viagem no tempo pode apenas nos permitir observar o passado como espectadores, incapazes de interagir ou mudar eventos que já ocorreram. Atalhos cósmicos e loops temporais. Além dos buracos de minhoca, outros conceitos teóricos oferecem potenciais vias para a viagem no tempo. Os buracos negros, com a sua imensa força gravitacional, distorcem o espaço-tempo a um grau extremo. Algumas teorias sugerem que entrar num buraco negro em rotação poderia levar a uma curva fechada do tipo tempo, essencialmente um caminho através do espaço-tempo que se fecha sobre si mesmo, permitindo a viagem no tempo. Essas curvas fechadas do tipo tempo, no entanto, permanecem altamente especulativas e dependem da nossa compreensão da física em jogo dentro dos buracos negros, um reino onde o nosso conhecimento atual é incompleto. No entanto, a possibilidade de tais atalhos cósmicos continua a intrigar os físicos e alimentar a nossa imaginação. Ficção científica versus realidade. Enquanto a ficção científica frequentemente retrata a viagem no tempo com uma sensação de facilidade, a realidade é provavelmente muito mais complexa e potencialmente impossível. Filmes como De Volta para o Futuro e Interstellar oferecem explorações divertidas e que provocam reflexões sobre a viagem no tempo, mas frequentemente tomam liberdades criativas com os princípios científicos. Os desafios de gerar buracos de minhoca, estabilizá-los e garantir uma passagem segura através deles são apenas alguns dos obstáculos que enfrentamos para transformar a ficção científica em realidade científica. No entanto, a busca pela compreensão da viagem no tempo, mesmo que permaneça puramente teórica, expande os limites do nosso conhecimento e inspira futuras gerações de cientistas. O futuro da viagem no tempo. Enquanto o sonho de entrar numa máquina do tempo e viajar para eras distantes pode permanecer esquivo, a busca para desvendar os mistérios do tempo está longe de terminar. Quanto mais aprendemos sobre o universo, mais percebemos que ainda temos muito a descobrir. Talvez existam princípios da física além da nossa compreensão atual que poderiam desvendar os segredos da viagem no tempo. Até lá, a busca pelo conhecimento, impulsionada pela nossa curiosidade inata e sede de exploração, continuará a nos impulsionar para a frente. A jornada da descoberta científica é tão notável quanto o destino, e as maravilhas que descobrimos ao longo do caminho não são menos inspiradoras do que a própria perspectiva da viagem no tempo. O mundo